Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Começando aqui mais um Mensagens de Luz. Para você que não me conhece ainda, meu nome é Cristiane Bonato, ou se preferir, Cris Bonato, ou só Cris também. Eu sou de Curitiba, tenho 33 anos e comecei esse programa do Mensagens de Luz há quase 3 meses, né? Finalzinho de dezembro. E E toda semana eu trago aqui assuntos baseados no Caso de Luz, né? Que é um programa qual eu me baseio que me inspirou para fazer o Mensagem de Luz. E também assuntos que durante a semana eu acho relevante, eu acho importante trazer, ou que de alguma forma me afetaram negativo ou positivamente. E eu venho aqui partilhar desses assuntos com vocês, tá? Então, hoje eu vou falar de um dos princípios, né? Então, o Caso de Luz tem dois pilares, né? Que é o método First Wave, né? Que seria a primeira onda, e os 8 princípios. Então, 8 princípios a gente tem o primeiro princípio, né? Elogio e gratidão. Segundo, oração. Terceiro, conexão. Quarto, conversas saudáveis. Quinto, capricho. Sexto, governança. Sétimo, caridade. E oitavo, estudos. E o princípio que eu vou falar hoje é o nosso sétimo princípio, que é o princípio da caridade. É, e é muito legal, assim, quando a gente consegue, através da caridade, é, vivenciar experiências, assim, que eu posso dizer que são inesquecíveis. E hoje eu tive uma dessas experiências, né? Há um tempo atrás, enquanto eu assistia no YouTube um vídeo gratuito do Bruno Gimenez, ele ensinava a separar a nossa despesa financeira em 6 caixas. E, e eu assisti esse vídeo, acho que faz uns 2 anos, mais ou menos. Então, se procurar no YouTube, coloque Bruno Gimenez, 6 caixas, 6 caixinhas, ou coisa assim, vai aparecer esse vídeo, você vai poder acessar esse conteúdo. Né? Lá vai estar bem mais explicado do que eu vou explicar aqui. E nesse vídeo, ele dizia sobre destinar uma parte do nosso salário, né? Dos nossos ganhos financeiros, dedicar uma parte mensal para caridade, para doação. E eu comecei a fazer isso, né? Então, a porcentagem que ele indica fazer é 5%, né? Do que a gente recebe, destinar à caridade. É um vídeo bem legal, eu indico que vocês assistam, principalmente quem tem dificuldade com a governança financeira, né? Governança também é um dos nossos princípios, que eu gosto muito, e que faz toda a diferença. E então ele ensina ali como dividir esses valores, né? Tanto para quem tem dívidas quanto para quem não tem dívidas. Então é um conteúdo bem, bem legal mesmo, bem relevante e um vídeo que não é muito longo. Então a gente consegue aprender boas coisas em pouco tempo. E aí, após acessar esse conteúdo, né, do vídeo das 6 caixas, eu comecei então a separar mensalmente um valor para doação. E no começo eu confesso que foi bem difícil, porque é um dinheiro que eu pensava, nossa, eu tô deixando de sair com meu filho, eu tô deixando de guardar um dinheiro, poupar um dinheiro para uma outra coisa que eu queira lá na frente. Eu tô deixando de gastar esse dinheiro com uma parcela de uma viagem, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto muito. Enfim, e no começo eu me senti, eu fiz isso um pouco contrariada, sabe? Não foi uma coisa assim muito fácil, olha, estou doando, ai, de todo meu coração e tal. Não foi tão pura e generosa assim, não. Então foi um hábito que eu fui criando. E também outra coisa que eu aprendi, agora eu não vou lembrar se foi nesse vídeo ou em outro, da gente chamar nossas contas de bênçãos. Então, a minha planilha de contas, ela se chama Bênçãos, o nome desse arquivo. E eu pago as contas agradecendo, pago as bênçãos agradecendo por ter condições de pagar, né, aquela coisa, né, aquela despesa, aquele investimento, né? Então, agradeço por poder pagar a internet na minha casa, agradeço por comprar algo que eu quero muito, agradeço por comprar alimento, né? Enfim, então a gente também agradecer, que também, né, entra em elogio e gratidão. E então foi um vídeo que para mim foi bem transformador, né? Eu sempre falo aqui de conteúdos
informacionais e conteúdos transformacionais. E esse vídeo, para mim, foi o conteúdo transformador. E aí, então, eu comecei a ter a doação, a caridade, o princípio da caridade, mais presente na minha vida. Financeiramente falando, né? Porque eu comentei aqui também que eu faço parte de um grupo de retiros e é um lugar que também é um ambiente que também incentiva a gente a estar ajudando, doando, né? Mas muito em forma de doar o nosso tempo, doar os nossos dons, os nossos talentos, e que é uma forma de doação, de voluntariado também. Então eu falo que esse vídeo, né, das 6 caixas, ele fez esse meu início na caridade de forma financeira, tá? E, e aí eu vejo uma grande transformação a partir disso, porque ele se tornou um hábito, então eu separo esse valor mensal e procuro instituições ou ações para estar doando, né? E eu já falei aqui também que a gente não precisa necessariamente doar dinheiro, né? Por exemplo, quando acaba a minha cota de doação mensal financeira, eu consigo ajudar de outras formas. Eu consigo pedir doações para outras pessoas, incentivar outras pessoas a doar. Eu consigo ir doar o meu tempo, né? Como também foi um exemplo hoje que eu vou falar logo a seguir. Então, né, você pode estar pensando, nossa, mas 5% é muito, né? Ou, eu não tenho nenhum real para doar. E isso não é bom, não é saudável a gente falar que a gente não tem. Porque quando a gente fala, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para doar, eu não tenho nem para mim, quem dirá para dar para alguém, a gente está mandando uma mensagem para o universo de que a gente quer mais disso, né? A gente está mandando uma mensagem, eu não tenho. Não, né? Então, você estava falando, eu não tenho dinheiro nem para mim. Olha que forte isso. Nossa, eu não tenho dinheiro nem para mim, vou dar para alguém. Não é legal, né? Não é uma coisa saudável e próspera de se fazer. Então, mudamos esse pensamento, mudamos a forma de falar, a forma de agir também, para criar novos hábitos, né? Eu peço desculpa, hoje estou falando acho que um pouquinho mais baixo, porque eu tô com a minha garganta já no limite, que já não estava muito boa nesses últimos 2 dias. E hoje eu cantei muito no karaokê, na ação que a gente fez hoje. E minha garganta melhorou, tá? Depois do karaokê, a minha garganta melhorou. Mas a minha voz não tá 100%, né? Então eu vou falar um pouquinho mais baixo hoje. E aí hoje, falando desse dia de hoje, a gente teve uma ação organizada pela minha prima, né, e por outras meninas que estavam à frente desse trabalho e que são pessoas que a gente se conheceu, né, a maioria delas se conheceu e se aproximou através desse movimento de retiros que eu faço parte. Então, são companheiras mesmo de caminhada da gente nessas ações de retiro e tudo mais. Então, digamos que são pessoas acostumadas, né, com esse perfil aí de fazer coisas em prol do outro, né, de passar, né, um final de semana ou um dia em prol de transformar vidas, né, que não necessariamente são vidas da nossa família, do nosso círculo de amigos. Então, é um projeto bem legal. E a gente foi visitar um lar de reabilitação de mulheres, né, também motivadas pelo Dia das Mulheres. Então, você que é mulher está me assistindo, feliz Dia das Mulheres, um pouquinho atrasado, mas enfim, né? Nós somos seres iluminados, poderosos e sensíveis, repletos de amorosidade, de força, de persistência. Então, somos seres realmente muito amadas por Deus, né? Somos muito amadas por Deus, seres amados de Deus. E aí, né, motivadas pelo Dia da Mulher, foi feita toda uma campanha de arrecadação, não só de dinheiro, quanto de roupa também, para fazer o bazar para as meninas. E alimentos, itens de higiene pessoal, né? As meninas foram presenteadas com um kit, né? Um presente cada uma das meninas, com um absorvente, com escova de cabelo, com coisas que a gente sabe, né? Que nessas casas de reabilitação, elas não têm acesso
a todas as marcas e a todos os itens, acessórios, enfim, que a gente tem, né, quando a gente tá aqui fora, né, no nosso dia a dia, nas nossas casas. Então, parece coisa muito pequena, mas para elas fez muita diferença. E aí a gente passou esse dia de hoje com elas, né, esse domingo, com trocas de ideias, né, uma roda de conversa falando sobre ser mulher, sobre, né, todas as nossas qualidades, características, enfim, esse empoderamento feminino, né? Que a gente sabe que não é o que se prega por aí, né? Nessa sociedade machista e patriarcal que a gente vive. Então foi um momento muito gostoso, onde nós almoçamos juntos. Foi uma equipe, né? Também organizada por esse grupo das meninas aí, uma equipe de cozinha para cozinhar para elas, para fazer o café da tarde. E foi muito legal. A gente fez churrasco, enfim. E depois teve o bazar, onde elas puderam escolher, né, as peças de roupa. A gente teve karaokê, que foi muito legal, foi muito divertido. E é muito interessante como cada um serve com aquilo que tem, como cada um serve com aquilo que faz bem, né? Que tem um dom, né? E então eu me considero uma pessoa muito alegre, eu sou muito animada, eu gosto muito de uma bagunça. Pode não parecer aqui falando de espiritualidade, que eu seja uma pessoa super centrada e quieta. Não, eu gosto muito de uma bagunça, eu gosto muito de agitar, e onde tem uma baguncinha eu sempre tô lá. Mas uma bagunça boa, uma bagunça saudável. E então eu e a Ana, né, uma outra amiga minha que também é da bagunça, a gente foi com as meninas no karaokê, enquanto outras meninas estavam fazendo massagem, né, cortando cabelo, fazendo unha, e esse pessoal ajudando na cozinha também. Então cada um pode contribuir da sua forma, né? Muitas conversando, muitas ouvindo, muitas ajudando a organizar alguma coisa. E às vezes a gente acha que a gente não pode ir numa ação dessa porque nós não vamos ser úteis, porque nós não vamos ter nada para oferecer. Mas não se engane, né? A caridade, ela também consiste, a doação, ela também consiste em doar seu tempo, em doar a sua alegria, em doar dons que você tem, que você possa pôr a serviço do próximo, né? E eu saí de lá assim, leve, feliz, repleta de amor, né? E me senti muito bem, muito grata, muito, muito, muito grata por tudo que eu aprendi com aqueles olhares, com aqueles sorrisos, né? Com aquela energia que a gente pôde trocar hoje. Então, um dos meus agradecimentos no dia de hoje é por ter aceitado, por ter ouvido, né, prestado atenção nos sinais de Deus que me colocaram nesse lugar, né? E eu sempre peço, né, uma das coisas que eu aprendi também no caso de luz, quando a gente conseguir parar um pouquinho de manhã, né, sempre coloco a mão assim, respiro e pergunto: como eu posso servi-lo mais e melhor? Como eu posso servi-lo mais e melhor? Como eu posso servi-lo mais e melhor? E nem sempre as ideias ou a resposta vem no exato momento em que eu faço essa pergunta. Porém, eu tento, no decorrer do dia, ficar atento aos sinais que eu recebo, aos convites, enfim. Eu também recebi outro convite, né? Ontem à noite, um pouco antes de dormir, recebi um convite para ajudar uma equipe que está em retiro para fazer uma simples ação, que era ir na casa de uma cursista e tirar uma foto com a mãe da cursista. E eu fiz isso. E coincidentemente Coincidentemente, não existe, né? Deucidentemente, não existe coincidência, existe deucidência. Era uma conhecida minha, uma amiga minha, né? Eu conhecia a mãe que eu ia visitar. E era uma mãe que estava muito aflita, porque a filha dela tinha ido pro retiro e não queria ir pro retiro. E essa mãe não tinha nem dormido, né?
naquela noite, ansiosa pelo reencontro com a filha. E eu tive a oportunidade de ir nessa casa, de abraçar essa mãe e tirar a foto que eu precisava mandar para essa equipe. Mas com isso eu pude levar uma palavra para essa mãe que deixou ela mais tranquila, né? Então eu me senti usada por Deus também ali. Uma coisa tão simples, tão rápida, mas eu me senti instrumento de Deus. Não só na ação com as mulheres, mas também nesse momento onde eu fui nessa casa tirar essa foto. Uma coisa tão simples, né? E os agradecimentos, o olhar das meninas lá na casa de reabilitação, os abraços que a gente recebeu antes da gente ir embora, tudo isso muito, muito, muito gratificante, muito emocionante, muito coisa de Deus, sabe? Então, que a gente possa entrar nesse fluxo, que a gente possa ouvir esse chamado, esse convite, tantos convites que chegam pra gente, né? E outra coisa também que aconteceu, eu tava refletindo depois que eu cheguei em casa, isso só hoje, tá, gente? Isso só no dia de hoje, olha lá. Que era... a minha mãe pediu pra eu entregar uma cesta básica, né? Pra nona, né? Chamo de nona. Adotei como minha nona, como minha avó, né? Mas é a avó da minha ex-esposa. E ela falou, quando você passar lá na nona, leva essa cesta básica que eu comprei pra ela. Né? E a nona é uma pessoa, assim, muito, muito iluminada, a noneta. Eu chamo de noneta. Aquele jeito bem italiana mesmo, simples, com uma paciência, né? Ela tem dificuldade de se locomover, então ela anda com andador. E ela faz tudo de forma calma, mas tudo caprichado, bem feito. É um ser, assim, fofíssima, como diz ela. E é uma outra pessoa que eu sou muito grata por ter na minha vida também. Aprendo muito com a noneta. Uma família, né? A família que eu ganhei com o meu casamento. E a minha mãe falou, leva a cesta e tal. E ontem eu tava com a cesta desde ontem no carro e eu não consegui levar. E eu falei, bom, já que a ação era perto da casa da nona, eu ia, né, antes de vir pra casa, levar a cesta lá pra ela, bem rapidinho, uma visitinha bem rápida, porque eu também tava cansada, tinha que gravar o vídeo, enfim. E aí, a Dé tava comigo, né, mais a Ana, enfim. E aí, o fato de a gente ir lá na nona, não vou dar detalhes, porque não é da minha vida pessoal, eu também não quero expor ninguém, mas duas pessoas que não estavam, que tinham tido um atrito, né, um confronto aí recente, pessoas da mesma família, né, da família da nona, que não estavam bem uma com a outra, acabaram se encontrando, né, nessa entrega da cesta. Então, o propósito de ir até a casa da nona era para entregar a cesta. E todo mundo que estava no carro estava cansado, né? A gente tinha outros afazeres e todo mundo queria ir para casa, né? Afinal, a gente tinha passado o dia todo fora de casa. E aí, quando a gente chegou lá, essas duas pessoas acabaram se encontrando. E foi um momento bem bonito que eu gostei muito de ter presenciado, que foi a reconciliação dessas pessoas, que são duas pessoas que eu amo muito, que fazem parte da minha vida também. E aí eu fiquei pensando, nossa, como a corrente do bem, como as coisas do bem trazem coisas boas, como uma boa ação traz coisas boas, né? Como a caridade, como o ser bom de coração, como o ajudar o próximo, se doar para o próximo, o servir, traz uma enxurrada, uma corrente de coisas boas. E quando a gente diz não, né? Quando a gente pega essa semente que Deus dá pra gente e a gente joga fora e a gente desperdiça essa semente, quantos frutos bons a gente deixa de colher. E isso me trouxe uma reflexão, assim, que eu falei, nossa, quantos motivos para agradecer num único dia.
não bastasse todos os outros motivos que a gente tem para agradecer, mais esse motivo. E como a gratidão, como o estado de espírito, de expectativa positiva faz a diferença na nossa vida. Como mudar isso faz a diferença e muda, lentamente até que de repente, como isso pode ter um efeito totalmente divisor de águas na nossa vida. E outra coisa que a gente aprendeu hoje também com uma das meninas, né, lá da casa, foi que ela acorda todo dia e ela olha pro espelho, mesmo assim, acordou descabelada e tal, igual a gente fala das determinações nos primeiros 5 minutos aqui, né, ela vai pro espelho e ela fala, eu te amo, pra ela mesma, pro reflexo dela. E aí ela falou, façam isso. E a gente falou, não, a gente vai começar a fazer, vamos criar esse hábito, né? Então agora, a partir de amanhã, além das minhas determinações nos primeiros 5 minutos, né? Eu sou um canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Eu sou a pessoa certa no lugar certo. Eu honro a presença divina em mim, o todo que é maior que tudo. Eu estou de bem com toda a prosperidade que o mundo tem para mim, né? Eu sou a parceira ideal para parceiro ideal. Enfim, tantas outras determinações que a gente usa no caso de luz, que a gente aprende no caso de luz. Meu Deus, minha vida é muito melhor do que eu pensava. Agora eu vou fazer o exercício do espelho, olhar para o espelho toda manhã quando eu acordo e falar: eu te amo. E com certeza não tenho dúvidas que isso vai melhorar muitas coisas da minha vida. Então, só agradecer, exaltar esse princípio que é da caridade. O Bruno Gimenez fala, né, que se o egoísta soubesse o poder e quão bem faz a caridade para si próprio, ele praticaria caridade e faria doação por simples egoísmo, por só pensar em si mesmo. Mas mesmo sendo egoísta e fazendo pensando somente em você, ainda assim vai ser bom, ainda assim vai fazer o bem, né? E quem trabalha para Deus, ele trabalha no maior fluxo do universo. Então pode ter certeza que trabalhar para Deus faz a gente ter créditos com Deus. E uma das coisas que eu tenho aprendido também é conversar, é pedir e sinalizar. Pede e sinaliza, né? Fala com Deus, conversa com Deus. Deus, estou pensando isso, tá certo? É por aqui mesmo? Me mostra alguma coisa que eu vá entender. Deus, eu tenho uma dificuldade em entender se é isso mesmo. Então, assim, seja muito específico comigo, Deus. Tem que ser uma coisa que não tenha dúvida, não me deixe na dúvida, porque às vezes quando a gente começa a ter essa conexão, que também é nos nossos princípios, às vezes a gente não acredita, né, que aconteceu aquele pequeno milagre, né? Deus, mostre-me milagres, não porque não acredito, mas porque eu gosto de presenciá-los. Outra determinação do caso de luz também. Então, quando a gente pede esse sinal, né, e tem essa conversa com Deus, ele vai mostrando o caminho pra gente, né? E o que a gente veio fazer aqui é isso, é ajudar, é aprender e é ensinar, né? São os nossos 3 objetivos maiores, né? Ajudar, aprender e ensinar. Então, acredito que hoje, sabe quando você faz uma lista assim, pensa, nossa, fiz tudo, um checklist? Então, hoje, para mim, ajudar, aprender e ensinar, check. Usando esse princípio da caridade, hoje eu pude vivenciar todos esses princípios e todas essas metas e estar nesse fluxo aí de Deus para poder usar os créditos de Deus e para poder servir a Ele de forma plena, feliz e muito, muito, muito leve, né? Porque servir a Deus não precisa ser pesado, não precisa. Então, minha gratidão por esse dia de hoje, minha gratidão por essa ação que foi feita, né, nesse lar, nessa casa de reabilitação, e pedir mesmo pelas meninas, né, que estão lá, pelas internas, que elas possam perseverar, né? Muitas mães que deixaram seus filhos em casa, né, que têm a sua batalha diária
que não é fácil, não é fácil. E que hoje a gente pode levar essa alegria, esse olhar de amor, né, para elas, mas que a gente sabe que é uma luta, que é individual, que cada uma tem o seu propósito, o seu chamado, e que elas possam perseverar e vencer nessa batalha, nesse desafio para elas, né? Então, peço também você que me assiste, que coloque essas meninas em oração, que nas suas preces, né, nas suas boas energias, que você for direcionar, que você também possa direcionar para as meninas, né? Eu não vou lembrar agora o nome da casa, depois eu posto aqui nos comentários, tá? Mas vamos se juntar em oração, né? Por elas também, né? E a gente tem uma frase no TLC que é que o Padre Haroldo, né, que é o fundador do TLC, ele sempre falava: medo de nada, só amor. E foi uma das mensagens que a gente deixou para as meninas, uma das mensagens de luz que nós deixamos para as meninas hoje, que esse dia vai acabar, o período delas na casa, né, de reabilitação também vai acabar, vai passar, mas o amor, né, que a gente trocou ali naquele momento, o que a gente aprendeu, a semente que a gente plantou ali hoje, não vai ter fim, vai durar para sempre. Então, que nós possamos também plantar sementes, que nós possamos também deixar os medos de lado e seguir o amor, seguir o coração. Shalom. Quando a gente termina uma palestra, a gente fala Shalom. Né? Então, espero que você guarde isso no seu coração, que essa mensagem traga paz, traga direcionamento e traga algum insight, alguma sementinha plantada aí no seu coração, tá bom? Uma ótima semana, fique com Deus e muita luz para vocês. Um beijo.